Acidente, 2 pessoas morrem nesta manhã em capotamento na entrada do Paranoá. Precariedade em Santo Antônio do Descoberto, estudantes enfrentam sujeira, muro caído e falta de merenda. A articulação, o presidente Bolsonaro tem agenda cheia de encontros com presidentes de partidos. E no quadro Consulte o Doutor, vamos falar sobre cegueira e outras doenças da visão. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Um acidente agora, no fim da manhã, deixou 2 mortos na entrada do Paranoá. Um caminhão de lixo capotou depois que o motorista perdeu o controle. O corpo de bombeiros ainda está no local prestando socorro. Além do motorista, outras 2 pessoas estavam no caminhão de lixo. O condutor perdeu o controle do carro e bateu em uma mureta de concreto do antigo posto policial. Os 2 ajudantes ficaram presos nas ferragens. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. O acidente foi próximo à entrada do Paranoá, em um local conhecido como Balão da Água de Coco. O motorista está em estado de choque e permanece no local. Imagina só a cena. Você abre uma torneira de sua casa e no lugar de água sai areia. Pois essa é a situação de alguns moradores da Granja do Torto. Tem gente que ironiza, diz que já está pensando em usar a areia que sai das tubulações para reformar a casa. Os moradores da Granja do Torto estão indignados com a qualidade da água que tem chegado às casas. De dia, ela vem forte, forte mesmo, né? Depois que passou uma semana sem água. E à noite, quando dá assim 7 horas da noite, eles diminuem, que não dá para tomar banho. Sempre que a gente vai mexer com caixa d'água, é um absurdo, é quase um dedo de lama que junta lá embaixo da água. Esse problema da falta de água tem sido recorrente, tem causado um transtorno terrível aqui para a nossa comunidade, porque além da falta sem comunicação, essa água quando retorna, ela retorna com muita pressão, estourando a tubulação hidráulica, cheio de areia, de terra, e isso causa um problema terrível. Quer dizer, isso quando a água chega. A dona Inácia ficou 24 horas sem água. Quando voltou, quebrou o hidrômetro. Sabe por quê? Porque em vez de vir água pura, cristalina, olha só o que veio junto com a água. Aí, cano nenhum resistiu, né, dona Inácia? Não resistiu, não. Lá dentro o chuveiro já queimou. Torneira toda hora a gente troca, não tem jeito. Liga na CAESB, ele não, tá faltando água no torto, não dá para arrumar só quando a água voltar. É tanta areia que a vizinha da dona Maria já está pensando em usar o material na reforma da casa dela. Rebocar a parede, né? Não vou precisar de comprar areia, porque tá tendo areia. Pois é, em nota, a CAESB informou que foram registrados 2 rompimentos de rede de água na região nos dias 27 e 29 de março, em pontos diferentes. Equipes da companhia estiveram no local para fazer os reparos necessários e interromperam por pelo menos 24 horas o fornecimento de água. Mas a CAESB garante que o abastecimento já está normalizado. Problemas naquela região, a gente vai conversar com o Cláudio Humberto sobre isso. Vai estar com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Agora até isso, se abre a torneira e sai areia. Pois é, e a CAESB repetindo as velhas lorotas de sempre, né? A gente vê aí a areia na torneira da dona Inácia, coitada, isso decorre de anos de gestão incompetente, relapsa e absolutamente imprevidente da CAESB no governo passado. E deu nisso aí. Em vez de água, o que a dona Inácia tem, ela e os moradores da região, ali na Granja do Torto, é areia saindo da torneira. Que vergonha, né? A gente viu ali nas imagens da dona Inácia, está ali o hidrômetro. Falta água. O que não falta é conta no fim do mês. Para falar de mais problema aqui, uma escola em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, está em situação precária. Além de problemas na estrutura do local, pais reclamam que os estudantes não têm recebido refeições durante o dia e durante o período escolar. Veja aí. Lixo jogado na porta, muro caído. Definitivamente, a estrutura dessa escola em Santo Antônio do Descoberto deixa a desejar. E não é só na parte externa. Dentro do colégio também existem outros problemas.
A quadra onde as crianças fazem educação física não está reformada, tem buraco, as crianças têm se machucado com frequência quando passam por aquele local, né? E também toda a estrutura da escola, né? O muro caindo. A diretora se esforça para fazer o melhor, mas porém o município parece que não tem ajudado, né? Pelo que está escrito na placa fixada na entrada da escola, a reforma que começou em setembro do ano passado deveria ter sido entregue em novembro, mas a realidade é bem diferente. Além da estrutura precária, as mães dos alunos da escola Castro Alves também reclamam que está faltando refeição para as crianças. Chegou no momento que a gente não tinha lanche na escola, eles diminuem o horário, ou então eles falam, não tem lanche, eu tenho que trazer da minha casa para o meu filho, que meu filho disse que não tem lanche. As crianças, quando terminam aqui, estão morrendo de fome, porque saem de casa cedo. Mas no momento em que a nossa equipe chegou ao local, a merenda estava sendo entregue. Nessa nova gestão, na realidade, teve somente um atraso com a licitação, que foi prorrogada por 2 vezes, né? E nós perdemos o prazo da licitação, tive que fazer uma compra emergencial no mês anterior, mas já fizemos uma nova licitação, já entregamos em todas as escolas do município, encerrando hoje a entrega da merenda, já normalizamos a entrega da merenda escolar. O secretário de Educação argumenta que foi preciso fazer um aditivo de 50% no valor inicial do contrato, que era de R$ 101 mil. Por isso ocorreu o atraso das obras. Queremos começar no decorrer do mês de abril, não só a Castro Alves, mas outras 2 escolas do município que já foram licitadas, ter o início das obras e nos próximos 3 meses entregar as obras que estão faltando ser entregues no município. Vamos falar aqui de uma outra escola, dessa vez em Taguatinga Norte, porque a caixa d'água de um colégio está com a estrutura comprometida desde 2017, mas até hoje nada foi feito. No começo da semana, a área foi isolada por engenheiros da Secretaria de Educação. Nossa equipe foi lá para conferir de perto a situação. Veja agora na reportagem de Carolina Vilela. A caixa d'água da escola classe 18 em Taguatinga Norte está cheia de rachaduras e infiltrações. As colunas estão tortas, o desnivelamento impressiona e assusta. Há ferrugens e sinais de desgaste. A fiação está exposta. O medo de todos é que aconteça uma tragédia. Uma fatalidade. Pode acontecer uma fatalidade. E depois que acontecer, vão tomar providência? Aí é tarde demais. Na escola estudam cerca de 650 alunos. O ensino é inclusivo e o colégio também atende crianças com necessidades especiais. O filho da Renata é autista. Ela teme pela segurança dele e das outras crianças. Ele é hiperativo, ele fica zanzando de um lado para o outro e aí eu fico com medo dele vir para essa área que não pode, porque ele não entende que não pode. A caixa d'água foi condenada pela Defesa Civil em 2017. No dia 29 de março deste ano, o órgão voltou a constatar o perigo e interditou o local. Mas o isolamento não afasta o risco, já que a estrutura fica em frente a uma quadra de esportes e ao lado do refeitório. Trabalhar embaixo dessa caixa d'água é difícil, porque a gente fica as panelas no fogo e com o olho lá na caixa, né? O presidente do Conselho Escolar mostra a pilha de documentos. Em dezembro de 2017, um laudo assinado por engenheiros da Secretaria de Educação alerta para a necessidade de demolição da caixa d'água. 1 ano e 4 meses depois, a escola recebeu uma nova visita dos técnicos, mas a informação que recebeu agora causou estranheza. A empresa responsável pela manutenção deve apenas fazer reparos. Em 2017 se dá um laudo falando da necessidade de demolição e reconstrução e agora em 2019 mudou, sendo que, pela lógica, com o passar dos anos, aumenta a necessidade, né? Então a gente não consegue entender o porquê dessa alteração de laudo. Com toda essa burocracia, a estrutura vai se deteriorando cada vez mais. E os buracos na área externa, como esse aqui, já estão por toda parte. E uma das grandes preocupações é que a caixa d'água desabe bem em cima da central de gás que fica atrás da estrutura e acabe provocando uma grande explosão. Fazer uma espécie de maquiagem é tudo que pais e professores não querem. Eles cobram uma solução segura e definitiva. Enquanto isso, continuam mandando os filhos para a escola com o coração na mão. A gente está vindo aqui deixar nossos filhos para ir trabalhar e saber que a qualquer momento pode chegar alguma notícia ruim. Pois é, a Secretaria de Educação informou que a equipe de engenharia esteve no local e emitiu um laudo para a realização de vários serviços
para recuperar a caixa d'água. Disse também que o trabalho vai começar em breve e a gente vai acompanhar. Ora, de volta ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro começou a receber no início desta manhã presidentes de partidos para reuniões no Palácio do Planalto. O governo tenta construir uma base no Congresso e garantir o apoio para a reforma da Previdência. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. E ao entra e sai uma agenda longa, né, Renata? Boa tarde. Agenda cheia, Rodrigo. Boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. O presidente Bolsonaro, que chegou ontem de viagem, no fim da tarde, por volta das 6 horas da tarde, chegou de Israel e hoje já cumpre essa agenda lotada. Começou por volta das 8h30 da manhã. Então, ele já recebeu o Marcos Pereira, que é o presidente do PRB, recebeu também o Gilberto Kassab, que é do PSD, o Geraldo Alckmin, do PSDB, Ciro Nogueira, do PP, agora ele está reunido com a ACM Neto, que é o presidente do DEM, e mais tarde ele vai se reunir com o presidente do MDB, Romero Jucá. Então, esses nomes citados aqui são nomes velhos conhecidos nossos, né? Velhos conhecidos aí da política, alguns deles, inclusive, estão sendo investigados, mas é isso. A política é isso, né? O governo precisa dessa articulação e cada dia que passa, ele entende realmente que precisa fazer esse papel, e o presidente Bolsonaro, ele tem também uma função fundamental para fazer esse diálogo melhor entre o governo e o Congresso Nacional. Você lembra que durante aquela troca de farpas, há dias atrás, entre o presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele cobrou exatamente isso. Ele falou, falta articulação do governo. Então, o presidente Bolsonaro está fazendo isso, a ideia é que ele faça com mais frequência esses encontros aí, né? Não só para aprovar a reforma da Previdência, como você bem lembrou, que é prioridade para o governo, mas também, claro, para aprovar outros projetos importantes que certamente virão. Então, o governo entende que é fundamental e realmente é manter uma base forte, coerente e fiel exatamente com o governo, né? Para apoiar o governo, dar o suporte no governo. E falar em reforma da Previdência, ontem o ministro da Economia, nós inclusive falávamos sobre isso, foi até a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, CCJ, para responder as perguntas dos deputados a respeito da reforma da Previdência. E como a gente falava também, o clima esquentou, Rodrigo, teve muito bate-boca. A sessão teve que ser interrompida antes mesmo do tempo. Vários deputados que estavam inscritos para fazer perguntas, colocar o seu posicionamento, não puderam fazer, porque realmente foi uma situação bastante desagradável. Quem acompanhou tudo foi o nosso repórter Alex Guzmão, que fez uma reportagem para a gente e é o que a gente vai ver agora. A sessão na Comissão de Constituição e Justiça já durava mais de 6 horas. Quem estava com a palavra no momento era Zeca Dirceu, filho de José Dirceu, ex-ministro do governo Lula. O petista se dirigiu a Paulo Guedes de um jeito que ele não gostou. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. Foi o suficiente para fechar o tempo na CCJ. O ministro reagiu. Com a temperatura altíssima, o presidente da CCJ, Felipe Francischini, encerrou a sessão. Alguns parlamentares foram tirar satisfação com Zeca Dirceu. Tchutchuca é você! Zeca foi em direção ao ministro e houve outra pequena discussão. O que você quer dizer? Isso não pode falar com o ministro, não, rapaz! Durante a audiência, Guedes procurou responder a todas as perguntas dos deputados. Ele foi enfático ao dizer que quem é contra as mudanças na Previdência precisa ser internado. Ela é necessária? Necessária, eu acho que, sinceramente, quem acha que não é necessária é um problema sério. Tem que internar. Os parlamentares concentraram boa parte das perguntas sobre a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Aposentados no regime geral, 30% são da área rural. Só que eles têm 60% do buraco. São 16% da população. E eles são 16% da população. E tem registrados de população rural 6 milhões e pouco. E tem gente que recebe no campo 9 milhões. O mesmo valeu para o benefício pago a idosos carentes, o BPC. Está ficando muito claro que isso aí é um problema. E a função da casa é justamente isso, dizer, ó, tá, isso aí não vai passar, nós vamos atuar contra, etc. Mas quem mandou a proposta, teve as razões, eu expliquei. Guedes ressaltou que o objetivo da reforma é sim acabar com privilégios, como os do próprio legislativo. Que taxe mais quem ganha mais.
A aposentadoria média no legislativo é 20 vezes a aposentadoria média do INSS. A aposentadoria média do INSS é R$ 1.300, R$ 1.400. A aposentadoria média aqui nesse ambiente é R$ 28.000. O parecer do relator, Marcelo Freitas, deve ser apresentado na semana que vem, para que a votação aconteça no dia 17 de abril. Cláudio Humberto, qual é o balanço que dá para fazer aí da participação de Paulo Guedes? A participação foi excelente, né? Preciso reconhecer isso, o ministro sabe tudo mesmo sobre essa questão. A gente vê que, infelizmente, o que preponderou, o que veio a público, o que ganhou destaque foi o pior momento da sessão de ontem, que durou mais de 6 horas. A gente viu, até mesmo a nossa reportagem destacou logo aquele negócio de tchutchuca, não sei o quê, o tumulto, quando, na verdade, o que merecia destaque era o esclarecimento do projeto, que é complexo, que é profundo, que é o projeto da nova Previdência, destinado exatamente a fazer justiça, né? Acabar com os privilégios. 83% dos aposentados do Brasil recebem, no máximo, 2 salários mínimos. Esses 83% é que financiam aqueles privilegiados, aqueles que o ministro citou, que ganham aposentadoria de pelo menos 28, 30 mil reais por mês. Esses privilegiados é que se beneficiam com a atitude daqueles deputados de oposição, inclusive aquele jovem deputado que é tchutchuca com corrupção do pai dele, do partido dele, do ex-presidente do partido dele que está preso. Ele sim que é tchutchuca com esse tipo de coisa, né? O deputado mente quando ele diz que a proposta privilegia, mantém privilégios e é contra os mais pobres, os professores, coitadinhos, é tudo mentira dele. A posição de deputados daquele tipo é em defesa de privilegiados, das castas de privilegiados que temos, sobretudo no setor público. É indefensável a manutenção de uma situação em que no Poder Legislativo, em média, as aposentadorias são 20 vezes maiores do que pelo INSS, que compõe quase a totalidade, a imensa maioria dos aposentados do Brasil. O saldo é muito positivo, o ministro deu um banho e o que ficou patente foi o seguinte, é que os deputados não estavam preparados para aquilo. Os deputados não se prepararam, nem sequer leram o projeto. Claramente, eles nem sequer leram, nenhum deles demonstrou conhecimento do projeto em si, do conteúdo do projeto. E aí acontece a velha tática de deputados nessa situação. Como eles se veem em desvantagem, o que é que eles fazem? Bagunçam o ambiente para que a superioridade do contendor não fique assim tão evidente. Olha, a Câmara Legislativa suspendeu o pregão eletrônico para a compra de 5 carros oficiais que custariam quase R$500 milhão aos cofres públicos. Os carros seriam usados pela mesa diretora e servidores da casa. De acordo com a Câmara Legislativa, a licitação vai ser reorganizada para entrar em pauta nas próximas semanas. Foi um recuo, Cláudio Humberto? Não, eu acho que eles fizeram isso mesmo, né? Como havia muitas reclamações, até mesmo suspeitas de direcionamento, né? Eles, nesse pregão que é indefensável, eles querem gastar R$500 milhão comprando meia dúzia de carros para a mordomia de suas excelências, os deputados. E o pior que um deles nos disse hoje na Rádio Bandeirantes, na Rádio Band News FM, que esses carros são institucionais, como querendo dourar a pílula de uma desavergonhada mordomia que não faz mais sentido nos nossos tempos. Esses deputados parece que se esquecem que a população de Brasília renovou radicalmente a Câmara, mais de 2/3 da Câmara foram renovados exatamente pela indignação com a atuação deles nos últimos tempos. São esses, aqueles que foram reeleitos, sobretudo, aqueles que têm compromisso com política à moda antiga, são essas pessoas que querem que nós sustentemos a mordomia deles. Olha, a seguir no quadro Consulte o Doutor, vamos falar sobre a cegueira e outros problemas de visão. E o Band Cidade volta daqui a pouco.